Hoje vamos ler 2 Samuel, do 12 ao 14. Bora aqui, bora. Primeira coisa, vamos orar, né? Se nosso Deus, Pai, pedimos Deus sobre a nossa leitura, te agradeço, Deus, por todas as coisas que tem feito na nossa vida. Te peço, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, te peço, Deus, que nos aumente nosso entendimento para que possamos cada dia mais crescer em sabedoria, que possamos levar a tua palavra para o nosso coração, que possamos, enfim, ó Deus, ser cada dia melhor, como o Senhor deseja que nós sejamos, ó Pai. Te peço, Deus, que o Senhor enfim, Deus, nos ajude, que eu possa também conseguir ler a Tua palavra com mais perfeição possível e cada dia que eu possa conseguir melhorar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bora, bora, bora. Vamos ler 2 Samuel, 12 ao 14. Natã repreende Davi. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei lhe dizer. Não, ele foi até o rei e lhe disse: Havia 2 homens em certa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e o pobre a matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com este homem rico e jurou, tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: Você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria-lhe dado muito mais. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível. Você, você assassinou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a esposa não se afastará de sua família, pois você me de agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente, diante de todo Israel. Davi confessa sua culpa. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você
Sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi, com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança. Jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente. Disseram: Se ele, se lhe contarmos, se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não o entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu: Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazer voltar? Um dia irei até, um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batseba engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia se chamar Gedidias, dizendo que o menino devia se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Davi conquista Rabá. Enquanto isso, Joabe continuou a lutar contra Rabá, a capital de Amon, e tomou a cidade real. Joabe enviou mensageiros a Davi para lhe dizer: Lutei contra Rabá e capturei seus reservatórios de água. Traga o restante do exército aqui e conquiste a cidade. De outro modo, eu a tomarei e a levarei. De outro modo, eu a tomarei e levarei o crédito pela vitória. Então Davi reuniu o restante do exército e foi a Rabá. Eles atacaram a cidade e a conquistaram. Davi removeu a coroa da cabeça do rei, e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro, e também nos fornos de tijolos. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Tamar, Tamar é violentada. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Anom, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Anom ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem, e Anom imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Anom tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Anom:
Qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Anon lhe respondeu: Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse a Jonadab. Deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então, Anon, então, Anon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Anon lhe pediu: Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim. Davi concordou e mandou Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Anon, preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Anon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela, então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Anon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos. E todos saíram. Então Anon disse a Tamar: Agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: Venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha, como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Anão não quis ouvi-la e, como era mais forte que ela, violentou-a. Então, a paixão de Anon se transformou em profundo desprezo. Esse desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Sai daqui, gritou para ela. Não, não, respondeu Tamar. Manda-me embora agora. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Anon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: Ponha essa mulher para fora daqui e, e tranque a porta. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era de costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. Foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: É verdade que Anon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Anon é seu irmão. Não se aflija com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi embora para foi como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube que o que havia acontecido, ficou furioso. E agora Absalão não e agora e não. E embora Absalão não tivesse dito nada a Anon a esse respeito, odiou Anon profundamente pelo que ele havia feito à sua irmã. Absalão se vinga de Anon. Na verdade é Anon, né? Anon. Não sei como é que eu pronuncio direito isso aqui, mas acho que é Anon. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosquiadas em Baal-Azor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse:
Meus tosquiadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo. Mas o rei respondeu: Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir. Mas Absalão, peraí, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. Está bem, disse Absalão. Se o senhor não pode vir, permita que meu irmão Anon vá conosco. Por que Anon? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que, finalmente, o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Anon, irem à festa. Absalão disse a seus homens: Esperem até Anon estar bêbado. Então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenha medo. Não tenham medo. A responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Anon. Os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os Absalão matou todos os filhos do rei. Não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse: Não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Anom. Absalão tramava isso desde que Anom violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Anom morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então, a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei: Veja lá, disse ao rei. Veja lá, estão eles. Veja, lá estão eles. São os filhos do rei voltando como eu tinha dito. Logo eles chegaram, chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Anom. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Anom, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Joabe providencia o retorno de Absalão. Joabe, filho de Jeruia, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão, por isso mandou trazer de Tecoa uma mulher conhecida por sua sabedoria. Disse-lhe: Finja que está de luto, vista, vista, roupa, vista roupas de luto e não se perfume. Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois vá até o rei e vá até o rei e apresente a história que vou lhe contar. Então Joabe disse o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoá se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse: Ó rei, ajude-me. Qual o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu. Meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo de sua serva: entregue-nos seu filho. Vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome
e a família de meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoá respondeu: Ó meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a família de meu pai, e que o rei e o seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas, traga-o a mim, disse o rei, e eu lhe garanto que ele nunca mais a incomodará. Então ela disse: Por favor, prometa pelo Senhor, seu Deus, que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue, ele respondeu. Tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo na cabeça de seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa ao meu senhor, o rei, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse. Então ela disse. Por que o Senhor não fez pelo Por que o Senhor não faz pelo povo de Deus? Então ela disse: Por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa seu filho banido. Um dia todos nós morreremos. Nossa vida é como água que, depois de derramar, depois de derramada na terra, não pode ser mais recolhida. Mas Deus não apaga a vida. Ao contrário, ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos de sua presença. Vim suplicar ao meu senhor, o rei, porque outros me ameaçaram. Pensei, talvez o rei talvez o rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, meu senhor, o rei restaurará nossa paz de espírito. Sei que o senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, ó meu senhor, rei. Ela falou, no caso, ela falou, sim, ó meu senhor, o rei, disse a mulher. Foi Joabe quem mandou aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu, ó meu senhor, o rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que os peraí, agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos. Mas o Senhor é sábio como um anjo de Deus e entende tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: Muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: Finalmente, sei que obtive o favor do meu senhor, o rei, pois atendeu ao meu pedido. Joabe foi a Gesur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, o rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. A reconciliação de Absalão e Davi. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa de seu peso. Peraí. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa de seu peso, 2,4 quilos, segundo o peso real. Tinha 3 filhos e uma filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ver o rei.
Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele. Mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos: Vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto de minha propriedade. Os servos foram e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que seus servos puseram fogo no meu campo? Em meu campo. Absalão respondeu: Eu quero que você pergunte ao rei por que ele me trouxe de Jesus, se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considerar culpado de algo, então que mande me matar. Joabe contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou. E é isso, terminamos por hoje. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Valeu, tamo junto. É nóis. Obrigado.